Meu nome é Moisés, salve a todos. Vou estar falando de um assunto que acredito que é do interesse de todos, que é o ler e reler os livros Universo e Desencanto e os assuntos da entrelinha. Aqui eu vou estar falando um pouquinho das 3 mecânicas que o Racional Superior nos deixou para estudar os livros Universo e Desencanto. Ler e reler e entrelinhas. A primeira mecânica que ele passa para nós é a mecânica de ler passando as mãos nas páginas dos livros Universo e Desencanto. Essa é uma mecânica para aquela pessoa que tem dificuldade de ler o livro Universo e Desencanto, por qualquer motivo. A segunda mecânica é a mecânica de ler e reler. É uma mecânica de gravação. A pessoa, através dessa mecânica de ler e reler, o iniciante, como um aparelho inconsciente, com o tempo, com a leitura, ele vai se tornar um aparelho consciente, vai passar a sentir o que o livro Universo e Desencanto está querendo passar para ele. O estudo das entrelinhas é o estudo da mensagem que está contida dentro da linha. Para a pessoa estudar através das entrelinhas, ele tem que ter o quê? Conhecimento de cultura racional e tem que sentir o que está estudando. No livro 125 do Histórico, o Racional Superior nos relata que agora há necessidade de estudar e não ler e reler somente. Quando ele fala isso para o leitor, ele não está querendo desprezar a mecânica do ler e reler. Ele simplesmente está falando que agora há uma necessidade de sentir o conhecimento, usar o amadurecimento adquirido para ler nas entrelinhas. Eu vou estar passando alguns exemplos de entrelinhas a seguir. Agora eu vou estar falando de alguns exemplos de entrelinhas, assim como foi citado. Primeiramente, é muito preciso entender que a entrelinha é um conhecimento para todos. Não é um conhecimento só para um, e sim para todos entender. Por que disso? Porque futuramente, bem futuramente, haverão escolas, haverão programas de rádio, programas de televisão, necessitando que se fale de cultura racional. Agora eu vou dar um exemplo de entrelinhas, tá? Aqui nós temos no livro 18 da Trépica, na página 82, falando um texto muito interessante. É preciso que saiba entender as formas para compreender o régio certo de um lado e de outro. A explicação da direita é uma, a explicação da esquerda é outra. Então, se prestarmos atenção, aqui nós temos 2 entrelinhas já aqui. Uma chamando a atenção para a explicação da direita e outra chamando a atenção para a explicação da esquerda, que conhecemos assim, versão da esquerda e versão da direita. O que é a versão da esquerda? Como a própria palavra já está escrita e dizendo, versão é a forma de versar, é a forma de conversar. Então é uma forma que o Racional Superior usa no livro Universo e Desencanto para conversar com o leitor, dependendo da capacidade do leitor. Se o leitor é mais voltado, mais magnético, ele vai estar usando a versão da esquerda. Se o leitor é mais elétrico, ele vai estar usando a versão da direita. Resumindo, o que significa isso? O animal racional e o bicho racional. A seguir, estou vindo com outros exemplos de entrelinhas. Agora eu vou estar falando de outro exemplo, vou estar falando sobre a natureza. A natureza é um conjunto de seres composta por 7 partes: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animal e Vegetal. O que temos que entender? A natureza tem a sua parte que pertence à parte de cima e tem a sua parte que pertence à parte de baixo. O Sol, a Lua e a Estrela pertencem à mecânica celeste. A água, a terra, o animal e o vegetal pertencem à mecânica material. Então todo o comando da natureza vem de cima para baixo e não de baixo para cima.
Isso que temos que prestar atenção. O comando do Sol, da Lua e das estrelas é que comanda a água, a terra, o animal e o vegetal. Em termos de valência, a parte de cima seria a parte elétrica, a mecânica celeste. E a parte de baixo seria a mecânica material, a parte magnética, a parte má da natureza. A seguir, vou vir com outros exemplos. Agora eu vou estar falando de outro exemplo de entrelinha. Primeiramente, o importante é entender que a entrelinha, ou seja, as palavras, conversa com a pessoa, conversa com o leitor, quando ele passa a sentir e prestar atenção na entrelinha. Aqui nós temos a palavra Deus, que é uma palavra criada pela humanidade, que a natureza deu essa intuição para a humanidade em busca da sua própria origem. Na palavra Deus, nós temos aqui no meio o eu. O que significa? Que o eu interior da pessoa é o único mecanismo que pode entrar em contato com o ser puro, limpo e perfeito e divino, através do eu interior. A palavra de significa que na hierarquia que nós estamos, nós só temos duas opções. Ou descemos cada vez mais, ou através do conhecimento de cultura racional, estudando os livros Universo e Desencanto, subimos para o nosso mundo de origem, que é o mundo racional. A seguir, vou vir com outros exemplos. Agora eu vou estar falando de outro assunto de entrelinha, que consta no primeiro volume da obra, na página 25. O vivente, de posse da imunização racional, continuará a ler outras coisas de grande utilidade sobre os pontos racionais. Primeiramente, temos que prestar atenção nessa entrelinha, que tem 3 assuntos interessantes, que é o de posse da imunização racional. É o primeiro assunto. O segundo, ler outras coisas de grande utilidade. E o terceiro, os pontos racionais. O que é preciso entender? Para o leitor passar a ler outros assuntos que dê coincidência com os pontos racionais, primeiramente eles têm que estar de posse da imunização racional. Essa posse da imunização racional seria estar munido do conhecimento racional. Ler outras coisas seriam outros assuntos que entram em concordância com a cultura racional. Por exemplo, as quadras em Notre Dame, o Apocalipse do profeta São João, alguns assuntos de Santa Odília, a flora vegetal, que é muito importante para o animal racional, e tem diversos assuntos que vão entrar em concordância com os pontos racionais. Mas primeiramente é preciso lembrar que esse leitor, ao acessar esses assuntos, eles têm que estar munido do conhecimento racional. Por quê? O conhecimento racional é puro, limpo e perfeito. O conhecimento racional, ele não se mistura com outras obras, ele não adere outras obras. Essa entrelinha que o racional superior nos relata no livro Universo e Desencanto, o sentido dela é simplesmente comprovar que o verdadeiro Salvador está na Terra. A seguir, virei com outros assuntos. Agora eu vou estar falando de outro assunto, o poder do magnético. Primeiro livro da obra, página 222. Faraó era um preto muito mau e desenvolveu a sua grande obra de magnetismo. Era a força inspirada dos deuses de outrora, na conquista dos soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. Faraó brilhou com seu grande dom magnético, despontado pelo segredo dos bichos. Aqui a gente vai estar falando dessas entrelinhas aqui, que
que vai estar nos contando o que está querendo falar esse assunto aqui. Obra de magnetismo foi o que o faraó acabou desenvolvendo. Os deuses de outrora. Naquela época, os deuses de outrora eram o sol, a lua e as estrelas, dos vultos que mais resplandeciam. O que quer dizer isso aí? Que o faraó, ele sempre se espelhava no que tinha mais valor, no que era melhor, no que ele achava melhor na natureza para o desenvolvimento dele. Aqui ele vai estar falando do segredo dos bichos. O faraó, como ele tinha um grande dom magnético, e ele sabia que os deuses de outrora eram o sol, a lua e as estrelas, e ele queria sentir como se ele tivesse o poder de Deus também, ele começou a buscar a sua força nos grandes vultos, o que mais resplandecia na época. Aí ele descobriu o segredo dos bichos. Ele acabou acessando o reinado do animal irracional e se desenvolveu através desse reinado e desenvolveu uma grande força de magnetismo. O que o racional superior quis nos dizer com esse assunto aqui? Ele quis dizer que o ser humano, conhecendo os 7 reinados da vida, como funciona cada um desse reinado, ele vai se tornar um mini Deus em figura de gente. A seguir, eu vou vir com outras entrelinhas. Agora eu vou estar falando de um assunto que para mim é de extrema relevância, falando sobre o valor das energias. Sempre que a gente estiver fazendo a leitura do livro Universo e Desencanto, há uma necessidade de fazer a comparação sobre o assunto que o racional superior está falando. Para o leitor entender melhor, eu vou falar sobre um exemplo aqui numa entrelinha e vou estar explicando sobre ela. O espiritismo pertence à fase inconsciente e o astral superior pertence também à fase inconsciente. Tudo é negativo. Ao primeiro momento, o leitor lendo esse assunto no livro Universo e Desencanto, ele fica um pouco confuso, porque ele fala, se o astral superior é bom, como é que passa a ser um campo negativo? Aqui o racional superior vai estar usando a mecânica de grandeza de valor, o que uma energia representa perante outra energia. E o maior exemplo disso que eu estou falando agora, eu vou estar mostrando no quadro. O astral superior, perante ao mundo racional, por pertencer à deformação, invalência de energia com o mundo racional, se torna negativo. O astral superior, perante o astral inferior, em termos de valência de energia, se torna positivo. Então a pessoa precisa entender que os assuntos do livro Universo e Desencanto não há confusão, e sim existem formas de interpretação. É a mesma coisa. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês seria a água perante o sol. A água, no conhecimento de cultura racional, ela é a parte elétrica da natureza, e o sol, no conhecimento de cultura racional, ele é o polo elétrico da natureza. Mas a água, em termos de valência, perante o Sol, ela se torna magnética, porque o Sol é superior à água. Então é só prestar atenção nos assuntos e fazer o cruzamento do valor de energia com energia. Quando o racional superior está falando que a energia elétrica é boa, o que ele está querendo falar com isso? Ele está falando da parte boa da natureza, da parte que o cidadão pode usar a benefício dele. É aí que ele está falando que a energia elétrica e magnética, ela pode até funcionar como boa. Quando ele fala que a energia elétrica e magnética é uma energia monstruosa, o que ele está querendo falar com isso? Ele está falando da fase espiritual que entrou em seu encerramento. Ele está falando da parte do magnetismo, a parte que ainda continua exercendo sua função na Terra. Então, como é uma energia lapidadora, ela vai fazer o animal racional sofrer, para através do sofrimento buscar a sua verdadeira origem.
Em breve vou estar vindo com outro assunto. Agora eu vou estar falando de um assunto que para mim é de extrema importância. Um assunto simples, que não há como fazer confusão. Eu vou estar falando do espiritismo, não é magnetismo. Qual é a diferença dos dois campos? Em 1935, terminou a fase espiritual na Terra. E o que continuou elaborando é o magnetismo, com o nome de espiritismo. O que significa isso? A diferença desses dois campos é muito grande. Os seres espirituais pertencem à parte de cima. São aqueles que paralisaram o progresso e depois se ligaram no campo elétrico e magnético, como o astral inferior. E o astral superior, que paralisou o progresso e está muito acima do Sol. Então, esses seres espirituais que encerraram a sua missão em 1935, não tem nada a ver com o magnetismo, porque o magnetismo já é de outra composição. São os sulfos e ufos, são os seres que são gerados pela energia magnética, ou seja, o seu corpo de energia é formado pelos gases que a Terra exala de poluição, sendo que esses seres da parte de cima já é outra formação, são os seres que perderam as suas virtudes. Nesse caso, o astral superior não perdeu a virtude todo, e o astral inferior ficou como bateria descarregada no espaço. Então a diferença desses dois campos é enorme. Aqui, onde na parte de magnetismo, se gera e se forma o animal irracional. Aqui, nesse campo espiritual, ele ajudava, como ainda ajuda, a compor a composição do animal racional, em conjunto com a própria natureza. A diferença dos dois campos é enorme. Mas como o livro Universo em Desencanto vem nos relatando que a fase espiritual acabou em 1935, algumas pessoas acabaram fazendo confusão com esses dois campos, confundindo espiritismo com magnetismo, sendo que uma coisa não tem nada a ver com outra. O racional superior da Terra, em socorro à humanidade, ele abriu uma linha de concessão, mesmo estando na fase do fogo e mesmo com o término da fase espiritual, ele abriu essa linha de concessão, que é conhecida como linha racional, que era uma linha de socorro para a humanidade. O racional superior da Terra, ele praticou o espiritismo, ele conhece como o espiritismo funciona, e ele vendo a necessidade de socorrer a humanidade, devido a esse campo de magnetismo está lapidando muito a humanidade, ele abriu a concessão nessa linha racional. Então, no meu entendimento, respeitando a figura de Manuel Jacinto Coelho, como representante do mundo racional e como verdadeiro Deus na Terra, se ele viu essa necessidade, se ele sentiu essa necessidade, o que é de Deus, ninguém há de se contestar. Vou estar falando de outros assuntos. Agora eu vou estar falando de um assunto de extrema importância, no livro 44 do Histórico, da página 51. Porque todo conhecimento que aí está, já dá para desenvolver o raciocínio. É só ler e reler, e prosseguindo outros esclarecimentos de informações mais elevadas. O racional superior, quando ele coloca esse assunto aqui, ele quer fazer a pessoa entender que aquele conhecimento que ele editou até ali é o suficiente para a pessoa desenvolver o raciocínio, desde que a pessoa sentiu o que ele escreveu até ali. Mas depois ele relata a importância de continuar lendo e relendo outros esclarecimentos para lapidar mais o raciocínio. Por que ele fala isso? Porque quando ele dá esse relato que o conhecimento que está até o 44 do Histórico
é o suficiente para desenvolver o raciocínio, ele está falando da mecânica do raciocínio. Ele não está falando da vidência, ele não está falando do aparelho, ele não está falando da desmaterialização do habitante do mundo racional. Ele só está dizendo que até ali a pessoa, entendendo o que ele estava editando, desenvolveria o raciocínio. Mas sem ler e reler a continuidade dos assuntos que contém os 1000 livros Universo e Desencanto, fica praticamente impossível da pessoa desenvolver o raciocínio em conjunto com as outras 3 mecânicas, que é a vidência racional, o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional. Tem alguns leitores que, ao dar de frente com esse assunto, ele vai achar que ele chegando até ali, ele já está desenvolvido. Mas ele não pode esquecer que o desenvolvimento é uma sequência de mecânicas desenvolvidas ao mesmo tempo. Primeiro, o raciocínio. Segundo, a vidência racional. Terceiro, o aparelho racional. E quarto, a desmaterialização do habitante do mundo racional. Para você ter ideia, quando o racional superior ele está falando de aparelho racional, ele simplesmente está falando de um aparelho da era da levitação, para você ver o grau de relevância que tem os assuntos da cultura racional. Então, no meu entender, tem que ler os 1000 livros para ter todo o conhecimento de cultura racional, para conseguir se imunizar. Ler meia dúzia de livros ou os 21 volumes da obra, você vai ter conhecimento da cultura racional, mas não na íntegra e na profundidade necessária para desenvolver essas 4 mecânicas. Vou estar falando de outro assunto a seguir. Agora eu vou estar falando de um assunto que é de extrema importância para o leitor e estudante de cultura racional. Dentro do conhecimento de cultura racional tem uma evolução. E todos têm o dever de buscar essa evolução. Se a pessoa ficar no início da evolução, ela corre o risco de não voltar ao seu mundo de origem, não voltar ao mundo racional e cair nas categorias de reciclagem da natureza. E ela vai ver se ela vai transformar novamente em aparelho racional ou se ela vai jogar na condição de irracional. Então, o desenvolvimento do raciocínio, a evolução, é de uma importância muito grande para o estudante de cultura racional. E dentro do conhecimento da obra, da réplica, da tréplica e do andamento dos 1000 livros Universo e Desencanto, existe toda uma evolução para desenvolver o raciocínio, a vidência, o aparelho e para a desmaterialização do habitante do mundo racional. E o leitor não pode deixar passar despercebido isso aí. Então eu vou estar explicando um pouquinho como que funciona essa mecânica. O que o leitor tem que levar em conta que ler o livro Universo e Desencanto é desencantar, é conhecer a origem, é conhecer a si mesmo. E sem esse conhecimento não há o regresso de volta. Aqui eu vou estar falando desses assuntos aqui. O aparelho quando ele é inconsciente, o aparelho quando ele se torna consciente e quando ele está na classe derracional. Eu vou estar falando desses 3 assuntos aí. Então veja bem, o aparelho inconsciente é aquele que toma ciência do livro Universo e Desencanto e vai começar a se descobrir. E qual é a mecânica que ele vai usar para isso aí? É a mecânica que o racional superior deixou, que é uma mecânica fantástica de gravação, que é o ler e reler. Ele vai começar a iniciar a sua leitura dentro de casa, lendo e relendo. E de aparelho inconsciente, com o tempo, ele vai tomar consciência do conhecimento. Ele vai passar a ser um aparelho consciente. Quando ele passar a ser um aparelho consciente, ele vai se perguntar para si mesmo: agora eu tenho que prestar atenção no estudo, eu tenho que desenvolver mais, porque eu tenho que atingir a classe de racional, eu tenho que ser consagrado pelo mundo racional. Se eu não prestar atenção nos trechos do livro Universo e Desencanto, eu nunca vou conseguir chegar a essa consagração. Então, é uma evolução,
é uma escada, é o degrauzinho que você vai subindo dia a dia com a sabatina racional. Então não se pode deixar passar batido isso aí, não prestar atenção nisso aí. O ler e reler, ótimo, é uma mecânica fantástica, mas o estudar é o aperfeiçoamento do que você leu e releu. Então a necessidade de estudar também é importante, e no livro 125 do Histórico, o Racional Superior vai estar falando isso aí. Atingindo essa classe de racional, você já está indo em outras etapas, você já está com o seu raciocínio desenvolvido, você está em contato com os eternos da planície racional, você vai começar a abrir a sua vidência racional, depois vai entrar na fase de aparelho espacial, e depois o final racional puro, limpo, perfeito, com a desmaterialização do habitante do mundo racional.